Eu nunca imaginei que era tão difícil gravar um release de 2 minutos. Eu demorei, eu acho que 2 horas para fazer aquilo ali. Deus abençoe mesmo. A questão não é esse, a questão é os próximos 21, só tem um gravado, né? Então falta 20. E nessa madrugada tem que sair os pelo menos 19. Deus abençoe. Então, os que falaram Deus abençoe, eu convido para partilhar comigo dessa bênção. E você abre comigo em Números capítulo 13, versículo 1 até o versículo de número 3, e depois vamos ler a partir do versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Gênesis, Êxodo, Números, terceiro livro da Bíblia, quarto livro. Obrigado. Quarto livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 13, versículo 1. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, e de cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor, e eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. Versículo de número... Vamos para o 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, veja a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela matas ou não. Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Ramate, e subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Cesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram a espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Gades. Deram-lhe a conta, e eles a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, nós sabemos que a Tua palavra tem lições profundas para nós. Clamamos ao Senhor que o Senhor desencadeie essas verdades, e que elas venham fazer parte da nossa essência, da nossa vida, do nosso conhecimento, daquilo que somos, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Dentro da temática dos 21 dias com Deus, do desafio 21, eu queria compartilhar com os irmãos também nas sextas-feiras à noite, que as próximas
2 cestas, essa e mais duas, que são 3 sextas-feiras, 3 personagens bíblicos, onde nós poderíamos tirar da história, da experiência, do trajeto da vida deles, alguma lição espiritual que venha repercutir em nossa vida. É muito gostoso quando nós podemos enxergar em pessoas atitudes que podem ser copiadas, que podem ser exemplificadas, mas que podem também ser realmente aprendidas. E aqui nós temos a história de um homem que remete para mim coragem, ousadia, determinação, que é a história de Caleb. Eu sei que muitos aqui já conhecem a história desse personagem, e ele tem um parceiro de trabalho que tem a mesma ideologia, o mesmo pensamento, que é o seu irmão de nação, que é Josué. Josué e Caleb faziam parte de um seleto grupo de escolhidos para espiar a terra que era então conhecida como Terra da Promessa. Caleb não faz parte de um jovem aventureiro que decide andar e conhecer quais eram as campinas da nova cidade ou do novo país que ele poderia habitar. Não, a palavra de Deus ela é muito enfática em dizer que Deus disse a Moisés que era para escolher 12 príncipes, 12 homens de destaque, 12 homens que tinham a diferença e que eram capazes de discernir e de acompanhar e de representar o povo numa escolha geral sobre o qual era a realidade da terra. E este envio destes homens para pesquisar esta terra tinha um objetivo em comum, era fazer um plano estratégico de guerra de como possuir este lugar. Não era apenas para trazer um relatório geral, mas também era para traçar planos de conquista. E é claro que antes dos planos de conquista, era preciso também narrar quais eram aquilo que a terra possuía, quais eram os seus pontos fortes, quais eram os seus pontos fracos, se de fato aquilo que Deus havia dito como manava leite e mel era uma realidade, ou seja, se aquela terra era ou não abençoada. O que acontece é que Caleb ele faz parte dessa elite. Se ele trabalhasse no Brasil, talvez ele seria conclamado para trabalhar na tropa de elite. Nos Estados Unidos, talvez ele seria membro do FBI ou FBI, ou ele seria parte de algum grupo de elitizado de homens de guerra. Se ele trabalhasse aqui em Portugal, ele faria parte dos Rangers. É assim que se diz? Dos bandos? Comandos? Eu li no site hoje que é Rangers. Vocês estão por fora. Grupo de elite portuguesa é Rangers? É assim que se diz, irmão? Rangers. Tá bom, vamos rangendo e vamos que vamos. Então, se esse Caleb fizesse parte das nações vizinhas aqui, ele estaria posto, ele estaria colocado em uma figura militar muito importante, porque ele era um grande representante. Talvez não era pouca coisa, ele foi escolhido, e ele foi escolhido dentro de uma tribo, que era uma das tribos que, no meu ponto de vista, é a tribo mais especial, que é a tribo de Judá. Por que é a tribo mais especial? Porque foi da tribo de Judá que veio a raiz e a descendência genealógica de Cristo Jesus. Na tribo de Judá, ela recebe uma palavra profética do seu pai Jacó, Israel, quando ele diz que Judá é leãozinho, filho de leoa, que o cetro nunca se apartaria dele. Ou seja, ele tinha uma marca, irmãos. Esse homem, ele estava marcado na genealogia da sua história, de que o seu povo seria aquele que carregaria o cetro, ou seja, que governaria sobre a nação de Israel. E o que acontece é que este homem, ele não nos inspira porque ele tem esses posicionamentos de destaque, mas é o que ele vai fazer com os posicionamentos de destaque que estão em suas mãos. Ou seja, é na hora do trabalho de execução é que vai revelar de fato a postura, o caráter, a identidade, aquilo que ele realmente é. É quando nós estamos desafiados, é que mostramos de fato quem somos, não é assim? Não temos um ditado que se você quer conhecer uma pessoa, você precisa dar poder a ela, não é assim que a gente testa alguém? Quando nós queremos realmente saber se ela é confiável ou não, nós colocamos um bocadinho de poder e a gente vai ver o que essa pessoa faz com esse poder. Caleb tinha todo o poder nas suas mãos, e o que acontece é que depois dessa trajetória de 40 dias de espiar a terra,
terra, ele volta com um relatório muito perfeito junto com o seu irmão Josué. Só que os demais boicotam o plano porque eles têm medo das realidades que eram aquilo que estavam diante dos seus olhos. Eu queria te fazer uma pergunta, que é uma pergunta muito simples, né? Como você enxerga os problemas da sua vida? Porque a forma em que vemos a vida, que encaremos a realidade em nossa volta, determina as nossas metas. Eu não sei se você sabe o que significa metas, mas antes de falar o que é meta, eu quero dizer que o homem e a mulher que não tem meta é um homem ou uma mulher que não tem futuro. Você consegue dizer essa frase para o seu vizinho de lado? O homem ou uma mulher que não tem meta é um homem ou uma mulher que não tem futuro. Quais são as suas metas? Essa palavra meta, irmãos, ela vem originada daqueles campeonatos gregos, romanos, onde os cavaleiros, né, com seus cavalos, óbvio, tinham que alcançar o bastão da linha de chegada. E aquele bastão da linha de chegada, aquele bastão ou aquela bandeirola chamava-se meta. Então, o que acontecia é que para se ganhar o jogo tinha que se chegar na meta. Então, esta terminologia ficou conhecida para nós nos nossos dias como aquilo que nós vamos alcançar como ponto final. E aí eu faço uma pergunta muito simples: quais são as suas metas? Quais são os seus planos? Né? O que você está programando no ano de 2015? Eu quero te lembrar que janeiro já foi. Já foi. É menos um mês e o tempo está passando, e se você continuar sem metas, é possível que você continue sem rumo. E a pior coisa do ser humano é não ter metas, porque, como eu disse, uma pessoa que não tem metas não tem um futuro. Você pode dizer o seguinte: é claro que eu tenho um futuro. Sim, mas é um futuro imprevisível. Um futuro que você não sabe distinguir aonde você vai estar. É claro que nós acreditamos que o Senhor nos direcione, mas é muito importante que nós tenhamos uma meta de vida. Amém? Agora, diante dos desafios que os nossos olhos alcançam, diante das nossas dificuldades, diante das crises, a forma em que como nós enxergamos o problema vai determinar as nossas metas. Amém, queridos? E eu queria trazer para vocês aqui 4 reflexões muito simples, do ponto de vista de Caleb, de que como ele encarou os seus problemas, e a forma em que ele encarou os seus problemas determinou algumas coisas, e é estas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. Primeira coisa é que nós, quando encaramos os problemas, e assim como esse homem aqui que nós estamos mencionando, é que a forma como nós vamos dizer vai determinar naquilo em que nós cremos, ou em quem nós acreditamos. Pode parecer uma coisa muito clichê, ou até muito óbvia, no meio de uma igreja, eu mencionar que a forma como nós falamos determina naquilo que nós acreditamos, porque parece que o bem comum aqui é de que todos nós acreditamos em Deus, sim ou não? Amém. Sim. Tem alguém aqui que não acredita em Deus, está em dúvida da existência de Deus? Não. Eu acredito aqui que todos aqui são crédulos, todos aqui são crentes, sim ou não? Amém. Todos aqui creem em Deus. Todos aqui têm realmente uma definição em si de que Deus é real, de que Deus existe, e de que em algum momento da história Deus já te ajudou de alguma forma. E aí você poderia dizer o seguinte: mas repetir isso para nós no meio de uma igreja pode parecer furada, mas não é. Você sabe por quê? Porque a forma como Caleb disse para a multidão que lhe ouvia ratificou em quem ele estava acreditando. Porque o povo, quando ouviu as notícias dos 10 espias, os seus corações se tornaram como cera no fogo, derreteram e começaram a murmurar contra Deus. E eles ao ponto chegam a dizer: vamos levantar um capitão
e vamos pedir para que este capitão nos leve de novo para o Egito. Por quê, irmãos? Porque aquilo que aqueles homens estavam falando não remetia naquilo que eles estavam dizendo que acreditavam, porque eles tinham esquecido de Deus. Mas Caleb não. Caleb não para de falar: Deus é a nossa força. Olha o que ele diz aqui no versículo, eu não sei se eu marquei, versículo de número 8, claro. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar naquela terra. Ele coloca Deus em primeiro lugar na sua palavra. No versículo 9, ele vai dizer o seguinte: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Uma palavra muito simples, irmãos. O problema se estagnou diante dos seus olhos. A forma como você fala determina se você de fato crê em atitudes do que simplesmente em palavras. Porque, diga-se de passagem, no meio da igreja tem muitas pessoas que falam que creem em Deus, mas apenas de palavras, apenas de expressões exteriores, apenas de emoções quando as coisas vão bem. Mas quando a casa cai, quando o problema surge, quando pessoas são confrontadas, quando o recurso financeiro não chega, quando a dor aperta, as palavras que era bendito seja o nome do Senhor é: porque Deus se esqueceu de mim? Por que Deus não olha para a minha vida? Por que Deus sempre faz isso comigo? E aí começa uma acusação em cima de Deus, como se Deus fosse o culpado de tudo aquilo que você está vivendo, de tudo aquilo que você está passando. Sabe por quê? Porque as suas palavras determinam em quem você crê, em quem você acredita. E ficar do lado de uma pessoa que não acredita em Deus dá até gastura, porque parece que não tem solução para nada, e a pessoa que não acredita em Deus é uma pessoa pessimista, porque o otimismo só nasce naquele que tem fé e esperança. Porque no meio do caos e no meio do deserto, essa foi a resposta do profeta a Deus, no meio de um vale de ossos secos, e Deus pergunta: acaso pode reviver estes ossos? O pessimista: isso está mais morto do que tudo, não vive nada. Mas o otimista, crente, não é otimista que leu um gibizinho, um livrinho na banca de jornal, na banca de revista, não. O otimista crente, ele vai dizer assim: Deus, tu sabes, porque a vida está nas tuas mãos, o milagre está nas tuas mãos, aquilo que pode mudar a história está nas tuas mãos. Deus, tu sabes. Se o Senhor falar que vai viver, eu creio. Se o Senhor falar que não vai viver, eu continuo crendo, porque a palavra está na tua boca, Senhor. Porque aquilo que nós falamos da nossa realidade revela aquilo que nós cremos sobre quem é Deus. Por isso que esse homem se revolta tanto quanto aqueles outros 10. Porque quando ele fala, ele está remetendo toda a sua fé. Eu sei, eu poderia estar usando as palavras do apóstolo: eu sei quem tenho crido. Aleluia. Glória a Deus. O que falamos revela o nosso credo religioso, não é assim? Você conversa com uma pessoa supersticiosa, você descobre assim, em meio tempo. Você quer testar uma pessoa supersticiosa? Você chega perto dela e fala uma notícia assim: olha, eu vi na televisão que está vindo um tsunami e vai arrasar Portugal. Se ela fizer assim, misericórdia. Se condenou todinha, tadinha. Se bateu no plástico pensando que a madeira é pior ainda, irmão. Supersticiosa, está acreditando em crendices, né? Se você vê a pessoa na rua carregando aquele colarzão todo colorido de pedra, não sei das quantas lá, superstição. Então aquilo que nós falamos remete àquilo que nós acreditamos.
Se a pessoa fala assim, misericórdia, o sangue de Jesus, né? Ainda que falam um evangeliquez aí, mas começa a fazer uma intercessão: Senhor, tenha misericórdia, que a tua mão não esteja sobre esse tsunami, o Senhor leva isso para outro canto. Só acaba com isso e ela ora e ela intercede. Não estou falando que a formulazinha evangeliquez vai resolver o problema, mas se ela orar, se ela interceder, querido, ela está mostrando em quem ela acredita. Ela está mostrando em quem ela crê. Então é muito importante aquilo que nós falamos diante da realidade das dificuldades, porque aquilo que nós falamos diante da realidade das dificuldades mostra aquilo que nós cremos. Em quem você crê? Aqui é fácil dizer que nós acreditamos em Deus, não é verdade? É claro que é fácil. Segunda coisa que eu quero dizer é que diante desse conflito todo, e Caleb teve essa atitude, é que pode parecer até repetitivo, mas aquilo que falamos diante das aflições e dos problemas revela ou determina em o que nós cremos que Deus é poderoso para fazer. E aí eu te pergunto, eu sei que você crê em Deus, mas em que forma você crê em Deus? Não é Deus, no poder de Deus. Ou seja, você crê que Ele pode mudar? Porque, olha o que Ele vai dizer. Deus, Ele fala no versículo 9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temam o povo da terra, porquanto, aí Ele vai dizer aquilo que Ele acredita, porque como pão nós vamos comer aquele povo, porque Deus retirou deles o seu amparo, e terceiro, o Senhor é conosco. Então Ele não está apenas dizendo o seguinte: olha, acredita em Deus que tudo vai se dar bem. Não, Ele está colocando os elementos pelo qual Ele acredita. Ele acredita no Deus que faz, e Ele acredita na forma como eles conquistam, porque Ele vai dizer o seguinte: olha, esses homens que vocês estão falando aí, que é gigante, para mim é alimento. E aí eu quero que você traga para a sua realidade, e eu quero que você olhe para as dificuldades da semana que você está enfrentando, as dificuldades do mês que você está enfrentando, as dificuldades do ano que você está enfrentando, e eu quero te perguntar: como é que você fala para esses problemas? Como é que você encara essas realidades? Você fala para eles das capacidades divinas? Ou você fala: está nas mãos de Deus? Não. Ele começa a dizer o seguinte: eu creio em Deus, mas eu creio que isso aqui não é da forma como vocês estão dizendo que é. Eu creio que existe problema, é verdade. Tem povo, não negou a existência deles. Não falou que eles eram anões. Ele disse de fato a realidade do que era. Mas ele disse que como pão eles devorariam. E depois ele vai fazer uma segunda ratificação, porque ele vai dizer o seguinte: Deus retirou deles o seu amparo. Ou seja, se Deus retirou deles o seu amparo, quer dizer que Deus está conosco. E é o que ele finaliza no versículo de número 9: o Senhor é conosco, não os temais. E aí eu trago 3 formas sintéticas aqui para que nós aprendamos. Primeira coisa que eu quero que você entenda: que quando você enxerga que Deus é com você, e que você é capaz de vencer os desafios da vida, eu quero que você tenha uma coisa no seu coração: problemas são reais. Amém? Você pode falar isso para o seu vizinho? Você sabe o que significa isso? Dor é dor para quem dói, e eu não tenho como discutir isso. O tamanho daquilo que você sente como dor pode ser diferente para mim, mas ela é dor para você, então dói. Sim ou não? Dói. Dói. Talvez eu vou encarar a sua dor de uma forma subjetiva, mas para você dói, então ela é real. E foi isso que ele fez. Gente, é real. Tem gente, tem problema. É real. Só que tem uma segunda verdade: é vencível, não é invencível. Nós podemos mudá-lo. Por quê? Porque Deus é conosco. Consegue entender, irmãos? Queridos, eu não sei a sua crise, mas eu sei de uma coisa: ela é real
ela é invisível. Amém? Ela é visível. Por quê? Porque Deus é com você. Amém, queridos? Amém. Meu Deus do céu. Louvado seja o nome de Jesus. E por que ela é vencível? Porque nós temos Deus conosco, uma companhia. Deus é a nossa companhia. Deus é a nossa companhia. Deus é a nossa companhia. Terceira coisa que eu quero que você entenda: a forma em que vemos a vida em nossa volta determina aquilo que nós somos. Você consegue perceber isso? Determinou e determina quem nós somos. Louvado seja o nome do Senhor. Números capítulo 13, versículo de número 30. Tem uma verdade muito profunda aqui. Eu falei no começo que esse homem foi escolhido como um príncipe, como um comandante de guerra, como um estrategista, como um espia. Um homem que tinha que ter habilidade e velocidade, então não podia ser gordo. Verdade. Eu acho que se eu fosse, eu estaria reprovado. Não ri. Segura. Ele tinha que ter capacidade intelectual, ele tinha que ser esperto, provavelmente tinha que estar camuflado. Ele tinha que ser um homem de guerra, tinha que ser um homem estrategista. E ele foi escolhido como representante do seu povo, porque ele deveria ter, claro, essas qualidades. Isso foi eleito, foi elegido entre o povo. Então era natural que esse homem possuísse alguns elementos, e esses elementos era algo que as pessoas enxergavam neles, sim ou não? Dentre eles, coragem, ousadia, determinação. Ou você escolheria alguém para te representar a nível nacional, que não tem coragem, que não tem ousadia, que não tem palavra, que não tem postura, e ainda mais para que tenha que se esconder e entrar e espiar a terra, que fosse uma pessoa toda mal atrapalhada, que andasse de qualquer forma, que não falasse, muito pelo contrário. Todas aquelas tribos escolheram homens que consideravam que eles eram valentes e espias, bons espias. Então estava intrínseco neles que eles tinham qualidades. Só que somente a atitude de dois homens, isso que eu acho fantástico é que somente aquilo que eles falam começa a representar e vir para fora, de fato, aquilo que eles eram. Tem hora que nós acreditamos em pessoas porque achamos que elas têm postura, achamos que ela tem caráter, achamos que ela tem uma forma de fazer, de lidar. E eu, como pastor, sei muito bem disso. Às vezes eu olho para alguém, acredito na pessoa e vamos investir e tal. E quanto menos nós esperamos, misericórdia, se revelam como os 10 espias. Tinha tudo, tinha as capacidades, tinha a característica, tinha a cara, mas não tinha o coração, não tinha essência. Por isso, queridos, que quando aquilo que aconteceu com Caleb veio à tona, revelou não apenas aquilo que naquele acreditava, não revelou apenas a sua fé, não revelou apenas a sua crença, mas revelou aquilo que ele era, aquilo que ele era. E o que ele era? Eu te pedi para você abrir o texto, eu li. É Números capítulo 13, versículo de número 30. Diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse. Como é que está aí? Então Caleb fazendo calar o povo perante Moisés. Quer dizer, você sabe quem era Moisés? Moisés era o líder daquela... Qual é o líder da história? E aí ele fez calar o povo diante de Moisés, porque o povo, os outros ali estavam inflamando e dizendo: não dá, não vai, é difícil, tem gigante, tem problema, você não vai pagar, você não vai conseguir, você tem que sumir daqui, some dessa terra. E eles estavam dizendo isso. Era um bando de covardes com medo, porque eles estavam ali todos apavorados, com todos os sinais das bênçãos, com tudo aquilo que Deus havia prometido ser uma realidade diante deles. Eles estavam vendo ali os cachos de uvas que dependiam de 2 homens para serem carregados, e agora eles estavam ouvindo, e aí de repente esse Caleb, ele dá um grito: para! Para! E aí a expressão bíblica é interessante, fala: ei!
Creia! Parece que está parando o cavalo, né? Olha aí! Fez calar. Subamos com ânimo e vamos apoderar dela. E ele começa então a decretar tudo que ele crê no seu projeto. E aqui, durante os 40 dias ele ficou sonhando. Eu fico imaginando esse homem passando a primeira noite sonhando: eu vou morar naquela terra ali, ó. Aquela ali já é minha. Aleluia. E outro dia ele vai mais um pouquinho e fala assim: mas olha, eu acho que aquela outra ali é melhor, hein? Não sei não. E aí ele espia e começa a fazer um plano de estratégia. Ele fala assim: olha, lá na minha casa deve ter uns 50 homens bons de flecha, no outro canto tem mais uns 50 homens bons de espada, a gente vai armar aqui. E ele já começa a fazer a sua estratégia, porque ele não é um sonhador, ele é um visionário, um homem cheio de Deus. Querido, você tem visão para a tua vida? Você tem visão para a tua vida? Você é um visionário para a tua nova existência? Seja Caleb em nome de Jesus. Amém. Seja Caleb. Porque aquilo que nós falamos determina aquilo que nós somos. Ou pelo menos revela aquilo que nós somos. E é isso que ele está dizendo aqui. No versículo 30 ele me ensina uma coisa. Sabe o que ele me ensina? Ele ensina que ele é um homem corajoso. Amém? Me ensina que ele é um homem corajoso, porque ele está falando o seguinte: vamos subir, vamos apoderar, vamos conquistar e vamos prevalecer. No meio de tanta gente falando contra, ele está sendo a favor, ele está sendo a última voz no meio daquela malta. Só que ele está envolvido, por quê? Porque ele revela aquilo que ele é corajoso, audacioso. Amém, queridos? Amém. Ele tem características fantásticas. Versículo de número 6 do capítulo 14, é um texto que nós não lemos, mas que faz aqui alusão à sua história e que vai trazer uma revelação para o nosso coração. E diz assim: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Sabe por que eles rasgam a sua veste? Em sinal de revolta. Vocês estão loucos. Eles estavam indignados, eles já estavam perdendo ali o brilho, e eles começam a se mostrar, mas eles não fazem isso como revolta apenas, é porque ele está se manifestando diante da incredulidade daqueles que estão à sua volta. Eu quero te desafiar até a atitude de Caleb. Querido, quando alguém estiver do seu lado e começar a falar: não, que a igreja não vai, que você não vai, que a sua célula não vai, que não sei o que não vai, que a sua vida não vai, que o seu casamento não vai. Ei, rasga suas... Não rasga não. Forma simbólica: rasga suas vestes. Tem crente aqui? Amém. Você está entendendo o que eu estou te falando? Amém. Eu acho que não. Rasgar as vestes: estou em desacordo com o seu pensamento. A maioria pode dizer: não, irmão, se Deus falou sim, avança. Terceira coisa que eu quero te falar, que revela o que você é, dentro do que você é que o próprio Deus faz uma testemunha. O próprio Deus é testemunha daquilo que estava dentro do coração de Caleb, no versículo 24, capítulo 14. E olha que coisa fantástica que Deus vai dizer: nenhum deles verá a terra que com juramento prometia a seus pais. Deus dizendo. Deus, ele escuta aquela história toda e ele começa a olhar para baixo e dizer o seguinte: Moisés, fala para o povo aí: nenhum dos que foram, dos 10, e nem a sua família, e nem o povo que nasceu debaixo deles, vão entrar na terra da promessa. Não vão. Olha o versículo 24, é isso? 24, é isso? É o texto que eu ainda estou lendo. É o 23, né? Nenhum deles verá a terra que com juramento prometia a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve o que, irmãos? Outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou e a quem a sua descendência possuirá. Deixa eu te falar uma coisa: quando você abre essa boca santa para defender aquilo que é de Deus, Deus dá testemunho de quem você é. Isso é fantástico, irmãos. Isso é lindo demais. Por quê? Porque Deus vai dizer o seguinte: tem um outro espírito ali no coração dele,
E esse Espírito é bom, hein? Esse Espírito é santo. E esse Espírito é o Espírito de atitude. Esse Espírito não é o Espírito contrário. Porque o que tem de espírito contrário, mesmo dentro do povo de Deus, que só o sangue de Jesus tem poder. Querido, tem o que tem de gente para reclamar. Você é um reclamão? Você é um murmurador? Você é um espírito contrário? Cuidado, você vai ficar de fora, hein? Tu vai ficar de fora. E aqueles que têm um espírito diferente, ou seja, o espírito daqueles que acreditam nos projetos de Deus, eu tenho até dó de quem não acredita nas coisas de Deus. Eu tenho dó, sinceramente. Quando levanta o irmão e diz, isso aí está difícil, começa a meter lenha naquilo que Deus está falando, eu tenho dó. Querido, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Tem coisa que nós não entendemos. Movimento, barulho, multidão, não é sinal da presença e mão de Deus, hein? Não é sinal de presença e mão de Deus. E tem hora que tem um, tem dois, e Deus está ali, e eles estão se alegrando, e está cheio do Espírito. E tem hora que tem uma multidão, e Deus não está nem perto. Então não confunda, não murmure, não fale mal, não reclame. Tem um espírito de ousadia e de diferença na sua vida. Amém, crente? A última coisa que eu quero dizer para nós é que a forma em que vemos a vida, encaramos a realidade, a nossa volta, determina, além daquilo que somos, aquilo que nós teremos. Tem muita gente perdendo aí muitas coisas na vida, porque está tendo atitudes e falando aquilo que não deveria. Mas quando as suas palavras são palavras como a de Caleb, vai determinar aquilo que você vai ter a nível do seu futuro. E isso é o próprio Deus que fala no versículo de número 24, da sequência que nós estávamos lendo. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Está falando de quê, irmãos? De futuro. E de vez em quando eu paro para pensar, fico assim, Senhor, qual que vai ser o meu futuro, hein? Qual que vai ser o futuro dos meus filhos? Pai, dá uma olhada neles aí, Deus. Ajuda os cabrinha, para que eles possam, vencer a vida, porque os desafios de hoje são diferentes dos desafios que eu vivi, e tem hora que eu não consigo compreender a realidade daquilo que ele está vivendo. Então eu tenho que pedir para Deus, Deus, o Senhor, Deus de socorro. Mas uma coisa linda é porque a palavra de Deus garante futuro para o crente. Só que precisa você dizer algumas coisas. Você precisa ter atitudes diferentes para ter um futuro diferente. Porque o próprio Deus diz, eu os farei entrar. Ei, aonde que você quer entrar? Onde que você quer entrar, Santa de Deus? Aonde que quer você estar amanhã? Aonde que você quer estar a nível de futuro? O que você quer estar realizando? Eu convido você a ser como Caleb. Diante daquilo que é os desafios que lhe foi proposto. E o que foi proposto a ele era ser um bom espia, a ser um homem que acreditava, a ser um homem que tivesse um relatório preciso, mas que também tivesse a fé para poder mover os desafios que lhe era proposto. Talvez você consiga dizer que o negócio é bom, talvez você consiga dizer que ser crente é bom, mas você não consegue se firmar, você não consegue estabelecer estacas, você não consegue armar sua tenda, e você não consegue ficar esperando a glória de Deus se manifestar. Então você vai perder o privilégio de ser como esse homem, sujeito ao tempo, quando ele se levanta e ele determina, eu vou ficar aqui, porque eu vou colher aquilo pelo qual eu sonhei. Demorou-se um bocado de tempo, porque Deus pesou a mão, e eles não conseguiram entrar naquela terra da noite para o dia, demorou-se anos, mas quando se cumpriu o tempo exato, sabe que quem entrou, irmãos? Só aqueles que acreditaram, só aqueles que tiveram uma atitude de ser e de pensar de uma forma diferente. Eu quero te convidar a ter uma mente renovada nessa noite. Eu quero te convidar que você tenha a mente de Cristo. Eu quero te convidar que você tenha uma mente de vencedor, a mente de um guerreiro.
você possa dizer o seguinte: eu vou firmar todas as estacas da minha vida espiritual, eu vou realmente lançar a minha rede, né? Eu vou pegar no arado e não vou olhar para trás. Eu vou realmente romper o sobrenatural. Eu vou realmente estar ligado no fio da graça, porque só dessa forma você vai colher aquilo que é proposto você colher, no nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Eu queria que você